Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um técnico que poderia ser muito interessante para o Flamengo. Ninguém, absolutamente ninguém neste momento fala dele na Gávea ou em qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Até porque sai um pouco de moda, né? Precisa ser o técnico da moda, precisa ser modinha, precisa estar aí nos acontecimentos, né? Todo mundo precisa estar falando dele, o cara precisa ter feito uma temporada fantástica recentemente para que se fale dele. E isto é um absurdo. Este não deveria ser, por exemplo, trabalho jornalístico, né? Que sempre se pauta nos likes, sempre se pauta, não constrói o acontecimento também, né? Não constrói, por exemplo, perfis, né? Vai sempre atrás daquilo que se destaca, né? Fica fácil assim também, né? Fica fácil. Acho que o trabalho do jornalismo precisa ser repensado, inclusive, nas faculdades, né? Porque a coisa realmente não está muito legal, não. Vou falar para vocês de um técnico que para mim é muito diferente de muita coisa que a gente está acostumado a ver aqui no futebol do Brasil e também da América do Sul. Trata-se do Gabriel Heinze, técnico argentino. Tem 43 anos de idade e é uma bomba, uma verdadeira bomba, seria uma bomba em qualquer clube brasileiro em que ele chegasse, mas é uma bomba não somente negativa, gente, acredito muito mais positiva do que quaisquer outras coisas. Por que ninguém fala do Heinze? Porque ninguém fala desse técnico que poderia ser muito diferenciado para qualquer clube e, no caso, para o Flamengo. Então, vamos tentar debater aqui a respeito, para ver se a gente chega aí a uma conclusão sobre o Heinze, se ele seria realmente interessante para o Flamengo ou não. E eu vou pontuar depois, no final do vídeo, o que eu penso de verdade. Se eu realmente acho, depois de nós debatermos sobre o assunto, se eu acho que realmente o Flamengo deveria contratá-lo ou não deveria contratá-lo. Se é que vocês não vão perceber isso ao longo, né, da minha fala aqui até o final do vídeo. Se você me permite, eu gostaria de pedir uma autorização sua aí, uma permissão sua, para falar que este vídeo ele é patrocinado pela OneFootball, que é este aplicativo de futebol fantástico que nós conhecemos, né, que entrega para você aí na tela do seu celular vários jogos sem travar, hein, gente? Sem travar. Por exemplo, a Bundesliga 1, a Bundesliga 2, que tá acontecendo aí neste final de ano, né? Você vai assistir tudo de graça na tela do seu celular também. Você pode ter todas as notícias que você desejar sobre a sua equipe do coração. Colocou lá, Flamengo, né? Se você colocar que você é torcedor do Flamengo, todas as notícias envolvendo o Flamengo você vai receber na tela do seu celular. Totalmente de graça ali, sem nenhuma questão. E além disso, gente, neste final de ano vai bombar uma série de informações sobre o mercado de passe, né, o tempo inteiro. E isso tudo você vai ter também na tela do OneFootball. Olha só, o Flamengo está interessado num jogador. Beleza. Ô Josa, o que eu faço para saber se esse jogador é bom? Você pode perguntar pro Josa Novales, mas também você pode ir... não vai no Google não, vai no OneFootball, gente. Coloca lá o nome do jogador na pesquisa do OneFootball e o OneFootball vai te dar os dados sobre esse jogador, inclusive da temporada, e tudo atualizado. Se for defensor, vai te dar número de desarme, percentual de ganho nas disputas e tudo mais. Se for um lateral, o número, por exemplo, de cruzamentos certos, errados, tudo que você imaginar, né? Um atacante, assistência, pré-assistência, tudo o futebol entrega para você de graça na tela do seu celular. Então, se você não baixou ainda, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado e baixe esse aplicativo para se divertir, assim como eu me divirto também, minha gente. Vamos falar do Heinze. 43 anos. Primeiro grande trabalho do Heinze. Simplesmente o primeiro grande trabalho dele foi no Argentino Júnior, gente. Isso mesmo, na segunda divisão do futebol da Argentina, paulada pra lá, paulada pra cá, todo mundo indo no pescoço um do outro. Nessa divisão, nessa segunda divisão do futebol da Argentina, um jogo muito físico, muito duro. Os argentinos jogavam um futebol brilhante, brilhante. E acabar subindo com a Argentino Júnior, fazendo um jogo ali quase beirava o inexplicável. Como é que uma equipe conseguia jogar na segunda divisão, numa segunda divisão muito física, muito dura, muito complicada, como é que uma equipe conseguia, por exemplo, prevalecer jogando, fazendo aquele jogo tão interessante, tão tático, porque o Heinze, na verdade, ele fala o seguinte: o futebol, ele pode ser competitivo, ao mesmo tempo ele pode ser belo, não precisa ser feio. Esse é o ponto interessante. O futebol não precisa ser feio para ele ser competitivo, longe disso. O futebol pode ser plástico, pode ser bonito, ainda assim ser extremamente competitivo. E mais, uma grande equipe, ela precisa jogar bonito sim. Este é um ponto interessante que o Heinze defende. Uma grande equipe precisa sim jogar bonito, não pode jogar feio. Uma equipe grande, ela precisa jogar bonito e tentar ganhar seus jogos jogando de forma bela e não fazendo um jogo horroroso dentro de campo. Ele sempre aponta também que o torcedor, nos dias de hoje, paga muito caro por ingresso. Paga muito caro, o torcedor também contribui muito para a equipe, comprando camisa, né, adquirindo pacotes, aí, uma série de coisas de TV fechada, essa coisa toda. O torcedor faz muito pelo clube. E o mínimo que o clube tem que entregar para o torcedor não é apenas resultado,
mas resultado com beleza. O torcedor tem que ter orgulho de ver sua equipe jogando bonito dentro de campo e também, ao mesmo tempo, de forma competitiva. Então não tem essa história, por exemplo, essa cisão entre jogo feio e competitivo ou jogo bonito e jogo sem competitividade, jogo fraco. Não, para o Heisen, as duas coisas estão integradas. Jogo bonito e, ao mesmo tempo, competitivo. Então, na segunda divisão do futebol da Argentina, ele consegue fazer um trabalho espetacular e sobra argentinos e começa ali, vejam vocês, começa ali a fazer um trabalho ali rapidamente, um trabalho na canteira, que alguns anos depois faz com que o argentinos revele grandes jogadores, inclusive os irmãos McAllister, né? Bom, depois ele vai para a equipe do Verysarsfield, ele chega no Verysarsfield, a equipe está praticamente ali vivendo uma situação lamentável, à beira do rebaixamento, né, com o Vélez estava completamente desestruturado, né, os dirigentes anteriores tinham saído, os dirigentes que chegaram no Verysarsfield estavam destruindo o clube, a categoria de base tinha sido praticamente destruída também, alguns jogadores tinham saído do Vélez ali de uma maneira bem estranha, quando ele chega, alguns jogadores estavam praticamente negociados também, jogadores ali que a torcida não suportava, alguns jogadores ali que surgiram na categoria de base e que eram tidos como jogadores importantes para a equipe, né, como Lautaro Giannetti, praticamente ninguém podia ouvir falar o nome do Giannetti, né, porque o torcedor não aguentava, era muita falha do Giannetti dentro de campo e de outros também, então os jogadores saíram muito barato do Vélez, ninguém entendia por que o dinheiro não voltava, não entrava no clube quando esses jogadores saíram, então a coisa estava muito complicada, há uma troca de gestão no Verysarsfield, então entra a nova gestão ali, que tenta fazer um trabalho interessante, mas se depara com essa crise, com essa bagunça toda, com essa situação terrível, né? Então, na verdade não foi a nova gestão, algumas pessoas de uma gestão anterior, mas que estavam com boas ideias, se depararam com vários problemas na equipe, a equipe estava indo para a segunda divisão, estava à beira aí de uma crise ainda maior, né? E aí chega quem? Chega o Gabriel Heisen para trabalhar no Vélez. A primeira coisa que ele faz assim que ele chega no Vélez eu quero conhecer a categoria de base, eu quero ver como é que é o trabalho hoje na base, que vocês fazem na base. Então ele vai para a base, ele percebe que a coisa está destruída, né? E aí, depois que ele fica um bom tempo ali vendo muita coisa sobre a base, muita coisa mesmo, para vocês terem uma ideia, ele chega no Verysarsfield, se não me engano, alguma coisa em torno de 10h40 da manhã, mais ou menos. A primeira coisa que ele pede é para ir ver a base. Ele volta, né, para sentar com os dirigentes, né, às 19 horas. Até esse horário ele ficou, por exemplo, vendo uma série de coisas que ninguém entendia tudo que ele estava vendo ali. O que esse cara tá vendo aqui? Se nem tem muita coisa para ver. É que ele ficava conversando com os jogadores, né, sem a presença dos dirigentes. Quero conversar com esse pessoal aqui. Ele conversava com os treinadores da base, né? Ele fez reunião com alguns treinadores ali, enquanto ele estava ali conhecendo a base. Tudo isso ele fez e somente no começo da noite é que ele vai para a sala do presidente para assinar o contrato. Só que antes de assinar o contrato ele pede mais uma coisa. Ele fala o seguinte, duas coisas. Eu quero, por exemplo, na verdade ele faz 3 pedidos para o presidente do Vélez para assinar o contrato. Primeiro pedido. Eu quero, por exemplo, que as minhas ideias de futebol sejam implementadas também na categoria de base. Eu quero que o jogo da minha equipe principal seja o mesmo jogo praticado por todas as categorias de base aqui do Verysarsfield. Este é um ponto. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero, por exemplo, que esses jogadores que estão sendo negociados, falaram para mim que tem muitos jogadores saindo, e de fato tinha, alguns já estavam praticamente se encerrando, né, com negociações avançadas. Eu quero que vocês suspendam todas essas negociações que for possível suspender, que eu quero trabalhar esse jogador, entregar um jogador muito melhor para vocês, para que vocês depois o negociem com uma condição bem melhor. Ok. Uma outra coisa que eu quero também determinar aqui é o seguinte. Quando for vender o jogador aqui, eu quero, por exemplo, ser consultado, porque eu acho que o jogador precisa estar pronto, inclusive, para ser vendido. Há um ponto em que a gente percebe que o jogador está completamente pronto para ser negociado. É neste momento que eu acho que o jogador precisa ser negociado. Se isso for feito, o próprio Verysarsfield vai ganhar muito dinheiro quando nós negociarmos alguns jogadores ali, quando eles estiverem prontos. Então eu quero aprontar, quero trabalhar esse jogador para que ele esteja pronto até mesmo para uma negociação. Dito tudo isso, né, agora vamos trabalhar. Aí os caras aceitaram, ele assina o contrato e começa a fazer uma revolução no Verysarsfield, que devia muito dinheiro, estava prestes a cair para a segunda divisão, e ele começa a fazer um trabalho espetacular,
né? Alguns jogadores que a torcida não suportava, como o próprio Lautaro Giannetti, ele começa a fazer exercícios, né, particulares para que esse jogador recupere o seu nível futebolístico. Ele submete o Giannetti e outros jogadores a treinamentos, por exemplo, sobre tempo de bola, né, vários treinamentos incessantes. Ele fica 2 semanas ali praticando alguns treinamentos, ninguém entendia o que ele estava fazendo, estava praticando ali treinamentos mais específicos com alguns jogadores, e treinamentos táticos também, e muita conversa, muita conversa. O que se fala do Reis é que ele não conversa, ele conversava muito, né, com os jogadores ali no começo. Aí depois ele começa a fazer um trabalho de recuperação do Veresassud também no campeonato. A equipe termina ali numa posição espetacular, em terceiro lugar, se salva do rebaixamento, né, e ele tira o Vélez da crise financeira, ele praticamente reestrutura a categoria de base do Veresassud. Ele vai várias vezes fazer um trabalho de acompanhamento com o que estava sendo feito na base. Ele vai treinar, inclusive, alguns garotos, até mesmo o Fraldinha. Num certo momento ele interrompe o treino, pede autorização ali para praticar o treinamento com a equipe Fraldinha ali. Ele vê a molecada correndo para lá e para cá, fala: não, vem cá, garoto, você pode correr perfeitamente aqui, mas e você tem que correr mesmo, você tem que jogar da maneira como você gosta, assim, mas dá para jogar da maneira que você gosta, mas já dentro do entendimento tático. É isso mesmo, ele pega a garotada e começa a dar aula de como a garotada poderia jogar melhor e também do ponto de vista tático. Isso mesmo, ele pede, por exemplo, esses garotos se locomoverem de uma maneira diferente dentro de campo. E aí, até hoje, o Vélez está revelando um jogador interessante. Até hoje. Quando a gente escuta falar em Orelhano, por exemplo, e outros, esses jogadores são resultados, todos eles são resultados do trabalho que o Reis faz, e quando ele sai do Veresassud, esses jogadores eles não tinham ido para a equipe principal, mas já tinham recebido o tratamento que ele deu quando esses garotos estavam na base do Veresassud. Então, ele termina o seu contrato o seu contato ali com o Veresassud, de certa forma, numa certa crise, né, porque o clube tinha se recuperado, né, a canteira tinha sido reestruturada, alguns jogadores vendidos, o Vélez estava completamente saneado, só que começou a aparecer ali os dirigentes começaram de certa forma, a ter querer, né, participar um pouco mais ali do resultado, começaram a gerar uma certa demagogia. O Reis não gostou disso, aí começou uma discussão ali entre eles, a ponto que, num certo momento, o Reis sai do Veresassud. E aí ele entrega assim, milhões e milhões para o Vélez, tira o Vélez da crise, deixa muito dinheiro nos cofres, deixa um potencial de venda ali em torno de mais 48 milhões de euros, né, no mínimo. Alguns jogadores saem depois dele, valendo muito mais, inclusive, do que se pensava no primeiro momento, né, e praticamente ele salva esse clube do rebaixamento, salva esse clube da crise, e hoje é o clube saneado, um dos melhores clubes financeiramente falando da Argentina, graças ao trabalho do Reis. Ele praticamente salva um clube de futebol de uma crise. Como é que joga o Reis? É jogo de posição. É um jogo de posição com troca de posição no ataque o tempo inteiro, mas com as posições sempre ocupadas. É um jogo de marcação alta, marcação asfixiante, né, no último terço de campo, marcação série de bola do adversário, para tudo tentar ser resolvido ali. Né? O jogo para o Reis é o seguinte: existe a área do adversário e o entorno da área do adversário. É ali que a minha equipe vai jogar quase o tempo inteiro, no entorno da área do adversário. Né? Então, quando a bola, por exemplo, é perdida, existem lições e lições para que a pressão para a esquerda recupere essa bola imediatamente e não deixe ela, por exemplo, ser delegada para o meio de campo ou para o setor defensivo. Como é que é o jogo pelos lados do campo? Sempre com posições ocupadas, mas com jogadores sempre trocando de posições, como eu falei, né, lateral trabalhando como construtor pelo meio, né, extremo trabalhando também às vezes como atacante, né, jogadores se posicionando, por exemplo, como centroavante, como lado de campo, como meio-campista trabalhando às vezes como atacante, como lado de campo, como volante. A gente percebe tudo isso nesse jogo aí também das equipes do Reis, né? A saída limpa do fundo, muito limpa mesmo. Ele não abre mão de ter posse de bola. A posse de bola para ele é uma forma de se defender, e isto ele leva muito a sério também, né? Essa saída é feita com zagueiros construtores, né, que constrói desde a primeira linha, trabalhando passe para esse trio de meio-campistas que fica um pouco mais à frente. Como é que é o esquema tático? Muda muito, mas em geral a gente sempre percebe ali 3 jogadores no meio de campo ali, à frente às vezes 3 jogadores também, 2, enfim, mas sempre 3 jogadores no meio de campo, né? Esses zagueiros, quando pegam a bola na saída limpa, sempre procuram ativar o passe, sobretudo para o meio campo, não para as laterais, sobretudo para o meio de campo. É um jogo de posição
posição típica, muito eficiente, que não abre mão da rapidez na execução das ações, tanto no campo de ataque como também na defesa. Quando você recupera a bola, há um processo de aceleração do jogo muito forte, mas que não pode, por exemplo, ignorar a capacidade de trama, de passe, né, do jogador encontrar um outro melhor posicionado. Né? Se a situação for complicada, vamos voltar um pouquinho, vamos fazer uma inversão. Tudo isso a gente encontra. Aquela coisa de bola aérea o tempo inteiro, aquele jogo besta, coloca um cara de 3 metros dentro da área para fazer o gol. Esquece isso, não tem essa coisa limitada no futebol com o Heisen, não. É tudo muito moderno e tudo muito desenvolvido. Josa, é tudo isso. Qual é o problema do Heisen? O problema dele é relacionamento. É um cara que não tem um bom tratamento com jornalistas, é perseguido pelos jornalistas por causa disso, muito perseguidos. Houve inclusive uma matéria do GE, há 4 meses atrás, que foi muito infeliz, na minha opinião, assinado por quem? Pela redação do GE. Não teve nenhum jornalista colocando o nome lá, não teve a vergonha na cara de colocar o nome dele lá. Né, que ele fez uma reportagem sobre o Heisen lá no Atlanta United, que segundo esse jornalista, a partir do que foi dito pela Fofox, né, lá, que é a fofoca Fox lá dos Estados Unidos, o Heisen foi muito mal no Atlanta United, que assim, negou água para os jogadores, negou vários acordos entre os jogadores e as equipes, colocou o Josef Martins no banco, colocou mesmo, isso ele colocou e fez muito bem. O Josef Martins, o venezuelano, é um grande folgadinho, mas muito folgado mesmo, um jogador que acha que tem que ser titular e fez muito bem o Heisen colocar ele no banco de reservas. Mas essa matéria é mentirosa. O que essa matéria não falou foi o seguinte: o Atlanta United se transformou num balcão de negócios. Né? Então vários empresários colocaram dinheiro no Atlanta United, mas queriam que o Atlanta virasse balcão de negócios, que vários jogadores chegassem ao clube e outros jogadores também, né, fossem negociados o tempo inteiro. Então era para negociar o jogador o tempo inteiro. O Heisen não concordou com isso e aí começou o problema. Foi aí que começou o problema, não foi, por exemplo, com um problema de relacionamento com o jogador, nada disso. É claro que tinha um bando de mimadinho lá no Atlanta United, né, que ele não aceitou, por exemplo, esse tipo de coisa, mas ele não é fluxicheire, ele não é um cara fácil para lidar, mas muita coisa que foi dito ali não é verdade. O tratamento dele para os jogadores é muito respeitoso quando o jogador merece. Ele não alivia para jogador folgado, não alivia para jornalista folgado. Quando o jornalista faz aquela pergunta idiota, ele responde olhando na cara do cara e dá uma resposta forte também para o jornalista. Ou seja, ele obriga até o jornalista a estudar um pouquinho mais. É por isso que os jornalistas perseguem tanto o Heisen. Então tem uma crise no Atlanta United, então o culpado vai ser o técnico. Se ele vier aqui para cá, para um clube brasileiro, por exemplo, para o Flamengo, né? Se a coisa no Flamengo não funcionar, todo mundo vai culpar o Heisen. Então ele, em geral, acaba sendo culpado de tudo e nem sempre é o responsável por tudo. O tratamento dele é realmente complicado com todo mundo. Mas, na minha opinião, ele melhorou no Atlanta United. Porque, mesmo algumas questões lá, ele acaba relevando. Agora, vamos pensar o seguinte: o JJ, quando ele veio para o Flamengo, também não era um cara fácil de se lidar. Ele era um cara muito complicado. Só que no Flamengo, entendendo o que era o Flamengo, ele acaba abrindo abrindo mão de alguns confrontos, né, e acaba, por exemplo, fazendo um trabalho espetacular no Flamengo. Eu acredito que o Heisen, mesmo ele sendo difícil mesmo ele sendo esse cara que não abre mão, por exemplo, o jogador tem que se comportar como ele quer, né, eu diria pra você que no Flamengo ele entenderia o que é o Flamengo e acho que ele poderia ter um comportamento mais tranquilo ali e seria um técnico espetacular para o Flamengo. Então a pergunta é: por que não o Heisen como técnico do Flamengo para 2022? Deixo aí para você essas questões. Na minha opinião, seria um técnico, em tese, espetacular para qualquer clube do Brasil e, no caso, sobretudo, para o Flamengo. É isso.